Hoje o cenário ficou mais rock and roll e ficou uma coisa também mais night. Para celebrar a nova série que fará parte tanto aqui na página no Facebook como no YouTube, e caso tenha menos de 15 minutos, porque vai depender muito do tema, também no perfil do Instagram. E a nova série se chama Pensamento in Natura. Como funciona essa série? Bem, vou explicar como funciona. Nos comentários vocês colocam os temas e que mais gostariam que participasse do próximo programa. E no comentário, mesmo que seja comentário acerca de por exemplo, a pessoa fala assim, filosofia, é um tema muito amplo, mas se eu perceber que repete muito, aí o tema vai ser esse, eu vou tratar da maneira que eu vejo, e detalhe, sem consulta, pensamento in natura, acerca do tema que for proposto. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma contagem de palavras-chave na média do que acontece nos comentários. Eu não vou dizer, falem sobre isso ou tal, não. E aí, dentro dessa intersubjetividade e de tudo isso mais, eu selecionarei as palavras-chave, como se fosse um algoritmo. E nesse algoritmo, eu produzirei o próximo vídeo, o próximo episódio da série, e esse próximo episódio da série terá o tema abordado. Mas antes de tudo, eu decidi bater de frente já, iniciar com a bola, e vou falar rapidamente sobre um tema. Seres humanos, nós temos problemas com dualidade. Isso é fato. E a gente tem que parar de pensar com dualidade. Bem, mal, claro, escuro, luz e sombra e tal. Tem que começar a enxergar dimensões nas coisas, porque a realidade é dimensional, é multidimensional. E aí nos comentários vocês falarem dos temas, eu escolhi espiritualidade versus física quântica, porque tem uma galera que está fazendo uma mistureba. Mecânica quântica é um campo da física dos átomos, da física que estuda os átomos. Quando ela se aprofunda nos átomos, ela chega nas partículas subatômicas, né, que são denominadas quanta e tudo mais, enfim. Há uma teoria, a teoria quântica, a mais aceita, a menos aceita, a multidimensional, multiversica, e a que prevaleceu, que é a majoritária. Ela segue uma linha cartesiana, mas com a teoria da relatividade de Einstein aplicada, e a partir disso entra a física quântica, ela quebra com certos paradigmas e você fica meio sem explicação, e é assim mesmo, e aí a explicação vai vindo no processo linear. O problema é a falta de visão multidimensional, ela atrapalha, porque se você espera no processo linear uma coisa que tem que acontecer. O próprio Einstein chegou à conclusão de que quando parava de pensar e se permitia ser pensado, vinha a solução daquilo que ele passava horas quebrando a cabeça e não conseguia solucionar. Mas ele elaborou a teoria da relatividade, foi essa genialidade que revolucionou a ciência moderna. Mas a física quântica, ela ainda está no campo da ciência, da energia, da matéria. Sabemos que matéria enfim, se a gente analisar no ponto da física quântica mais profundo e se permitindo as especulações, porque matematicamente são possíveis e plausíveis, de 11 dimensões, 10 dimensões mais uma que fecharia todas as dimensões, e ainda sendo mais aberto, possibilitando dimensões e camadas infinitas. Ainda é matéria, ainda é física,
mesmo sendo física quântica, ainda é física. Mesmo você se permitindo mundos paralelos invisíveis, mesmo você se permitindo aceitar teletransportação, primeiro de materiais como uma pizza, uma coisa, vamos testar em objetos, e aí depois começa enfim, as pessoas dizem, não, mas se isso realmente vai trazer a minha consciência junto? Esse é o problema, né? Porque a pizza não tem uma consciência própria, pelo menos é o que a gente pensa. E aí a pizza poderia ser teletransportada, mas nós temos a consciência. A consciência é presa ao nosso corpo. Presa? A nossa consciência é formada pelo nosso corpo, o nosso corpo é formado pela nossa consciência. Eis a questão eterna, que nunca acaba, que nunca termina, e as pessoas ficam presas e paranoicas com ela quando existe um eixo que sustenta tudo. E isso é aí que entra a espiritualidade, porque física quântica não explica essas questões. Ela vai deixando você no fundo das coisas menores e menores e menores, e vai ao infinito do menor. E você se dissolve no nada. E você continua na dualidade, dissolvido quanticamente, e você vê formas mágicas espiritualizadas. Você acha que isso é espírito? Enfim, quando você vai muito fundo, permitindo um universo Matrix, onde você entra no seu... As pessoas dizem, isso seria espiritualidade. Não é espiritualidade. Não é. Como disse, e eu gosto muito de citar esse filósofo, Soren Kierkegaard, existe um abismo entre a existência e o eterno, o transcendente, aquilo que a gente não... Existe um abismo entre as coisas que existem e as coisas que são. O nada é o abismo. É necessário que a fé seja um mergulho na loucura. Olha a filosofia, olha a viagem do cara e veja se não faz sentido a viagem do cara. Vê só. As pessoas esperam uma resposta, uma coisa que seja um sinal para dizer... A filosofia luta por isso. A psicologia quer encontrar essa resposta. Os físicos, enfim, todo mundo na vida, e cada ser humano, cada nível, quer encontrar essa resposta. E por isso surgem as ciências e os campos de conhecimento. Vão pipocando campos de conhecimento para tudo que é lado. Mas no fim das contas, no frigir dos ovos, todo mundo acaba no mesmo lugar, descobrindo coisas e utilizando e criando aparelhos como essas coisas, essa tecnologia, esses efeitos especiais, luz, cores, enfim, efeitos, aparelhos, um monte de coisa, né? Mas na verdade não encontra a resposta para o que é. Eu vim para quê? O que eu sou? Quem eu sou? Porque o ser humano, ele só determinou eu sou, mas não sabe o que é. Só sabe o que é quem olha para si mesmo e conhece a si mesmo. E a partir de si mesmo conhece o mundo, conhece tudo lá fora, porque conhece a si mesmo. E conhecer a si mesmo é a maior busca. Isso é espiritualidade. E a física quântica, ela não vai trazer resposta nenhuma, porque ela vai, enfim, vamos supor que você possa entrar no mundo mágico, você congela, você não morre mais, você consegue ser teletransportado para um éter espiritual, que você chamaria de, vamos dizer assim, que quanticamente seus átomos poderiam se transformar em qualquer coisa e você jamais fosse morrer. E você pudesse manter a consciência de exatamente a pessoa. Por exemplo, eu mantivesse a consciência do Carlos,
mas pudesse mergulhar nessa coisa quântica eterna até quando eu quisesse, enfim, eternamente. Porque o povo também acha que eternamente é um tempo infinito. Existe uma diferença entre tempo infinito e eternidade. A eternidade é um conceito que é um mergulho na fé, que é justamente como eu estava falando de Kierkegaard. É outra coisa. A resposta que a filosofia, que a psicologia, que os campos de conhecimento querem trazer, essas respostas, elas nunca vêm, elas só vêm em forma de transformações do nosso cotidiano, mas os mesmos problemas das eras e eras e eras e eras. E quais são esses problemas? O vazio existencial. Por quê? E aí que entra a diferença aí do conceito que Kierkegaard trata de fé e o conceito de crença. Crença é uma religião. Crença é religião. Fé, a pessoa pode ser agnóstica e ter fé. Fé, a pessoa pode não ter não apontar para lugar nenhum assim que tenha nome. A pessoa simplesmente tem fé e vai. Ela não denomina, ela não diz nome nenhum, ela não pronuncia nada e pronuncia com um olhar só e com gestos e com ação. E com, sabe, isso é fé. Você mergulha no nada. Mas não é, cuidado, não vai pular no nada não. Assim, fisicamente falando, calma, estamos na Terra, planeta Terra falando. Eu tô dizendo psicologicamente, sabe? Mergulho no nada, é no desconhecido. E esse desconhecido exige fé, exige que se creia sem que haja a demonstração empírica, plausível, visível aos nossos olhos. Porque se ela fosse visível aos nossos olhos, não dependeria de fé. Ou seja, ela não seria espiritual. Ela não dependeria de fé, ela não dependeria... Então ela já seria a conclusão em si mesma. Estaríamos já deuses, nós já, agora. Poderosos assim, fazendo tudo. Criando universos. Você é capaz de criar um universo assim, ó? Criar um universo de um sopro ou qualquer coisa do tipo. Estaríamos nesse estado. Sabe, tipo... Não. Por quê? Precisa de fé em alguma coisa. Porque você não anda se você não tiver fé no instante seguinte. Isso é fé. É o mergulho no nada do instante seguinte e dizer, eu estou fazendo vídeo para ver se as pessoas entendem alguma coisa que é subjetivo, mas tem a sua objetividade prática, sabe? De transformação, de olhar, de transformação psicológica. E tudo isso vem surgindo do eixo básico que eu propus. A diferença entre física quântica e espiritualidade. Espiritualidade, a física quântica, ela não alcança. A espiritualidade, ela não tem forma. A espiritualidade, ela transcende, ela excede o nosso conhecimento. Ela é transquântica. Ela é transfísica. Ela é transnada. A gente não tem definição nem do que é o nada. Por exemplo, assim, chegam e dizem: ah, tá certo. O que é que acontece depois do espaço-tempo? O universo acabou. O nada. E o que é o nada? Porque nada, assim, ninguém prova o nada. Ou é matéria ou é antimatéria, sempre é algo. Sempre uma coisa que é descoberta é algo. Você descobre que existe uma matéria, você descobre que existe antimatéria, você descobre que energia clara e energia escura, você descobre, enfim, sempre você descobre que, mas tudo é alguma coisa, mesmo sendo o próprio vácuo já é, aí você entra em teoria gravitacional e você tem, enfim, tudo preenchendo alguma coisa, no caos, na sopa cósmica, tudo preenchendo alguma coisa. Você não encontra espaço entre um e outra.
Porque até o espaço entre um e outra é preenchido pelo próprio vácuo, que é alguma coisa, ou seja, não é o nada. E o que é o nada? O nada não existe, porque se ele existisse, aí o conceito, se ele existisse, ele seria algo e não nada. É um paradoxo. Ou seja, o nada não pode existir, é sempre alguma coisa. Ou seja, o universo tem pra quê? Embora não tenha pra quê. É assim. Palavras são incapazes de dizer tudo, mas já foram capazes de dar uma explanada aí no tema. Pois é, os próximos programas terão os temas que forem da palavra-chave, enfim, como eu expliquei no início. E por hoje é só. Um beijo e falou!